Olá, queridos irmãos, graça e paz, que Deus possa estar abençoando mais uma EBD online da Primeira Igreja Batista do Parque Anchieta. É com muita alegria que nós estamos aqui outra vez com essa classe querida, Canaã, Osana, Gênesis, Coinonia. E hoje nós vamos estudar mais um personagem bíblico que traz algumas recordações para nós, porque desde maio nós estamos estudando alguns personagens bíblicos que cometeram erros, acertos, e nós nos identificamos com essas pessoas porque são gente como nós, pessoas como nós. A lição de hoje nós vamos olhar para a vida de um rei que com a ajuda de Deus se tornou forte demais. Nós estamos estudando, a biografia dessas pessoas e elas tiveram seus acertos, seus erros, e tem mostrado para nós que tem seus pontos fracos e são pessoas que, como nós. E é um prazer, uma oportunidade, é um privilégio de estarmos aqui estudando a Palavra de Deus juntos. Eu peço para você que pegue a tua Bíblia, coloque ao teu lado, você que está chegando, você que está colocando o seu oi, o seu boa noite aí no chat, também identifique também a sua classe. Se você é visitante, seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês esta noite. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade e vamos orar neste momento pedindo que o Senhor venha falar ao nosso coração, mostrar aquilo que nós às vezes temos a dificuldade de enxergar, que Ele possa nos ajudar. Oremos, encurve a sua cabeça. Senhor meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado através da tua escola bíblica, porque é aqui, Senhor Deus, que nós começamos a aguçar a nossa mente, o nosso pensamento pela tua palavra. Traga luz para nós, o entendimento, para que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui alimentados com a tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa leitura hoje está em 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 23. Nós vamos ler sobre o reinado do rei Uzias. Nós vamos saber quem é esse rei Uzias, de quem ele foi filho, o que esse homem fez, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco. É verdade que é uma leitura extensa, mas nós vamos, a princípio, ler o versículo-chave dessa aula, que está no versículo 5, que diz assim a palavra de Deus: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa. A Bíblia está dizendo aqui que esse rei, no versículo 5 desse capítulo 26, ele fez algo maravilhoso. Ele se propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Meus irmãos, essas lições que nós estamos estudando desde maio, estudamos vários personagens bíblicos e é interessantíssimo nós estarmos estudando o comportamento, as atitudes dessas pessoas para que nós possamos aprender junto com elas. O apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versos 11 e no versos 12, ele diz que estas coisas, é isso que nós estamos estudando sobre essas pessoas que
cometeram os seus erros, acertaram, fizeram algo que desagradou a Deus, mas nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, no capítulo 10, ele fala assim, olha, estas coisas que aconteceram a eles ou com eles, é para servir de exemplo para nós. O que foi escrito foi para nos advertir, para nós que estamos vivendo os fins desses tempos. Aí no versículo 12 ele diz assim, ó, por isso, aquele que pense estar em pé, veja que não caia. Então, irmãos, as lições que nós estamos estudando durante esse período é para que nós possamos entender que Deus ele tem uma preocupação muito grande para conosco, como teve com aqueles também. E essa lição hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre esse rei, rei Uzias, que se tornou forte demais. A gente precisa saber que o reinado desse rei Uzias começou quando o pai dele, o rei Amazias, morreu. A gente vê no início do capítulo 26 de 2 Crônicas a seguinte narração. No lugar de Amazias, o povo de Judá pôs o rei, o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do seu pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a Elate. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade e governou 52 anos em Jerusalém. Jovem demais para começar a reinar, não é verdade? A Bíblia diz que esse jovem, ele se sentou no trono no lugar do pai dele, porque o pai dele foi assassinado. No capítulo anterior, no capítulo 25, você consegue ler e ver o que aconteceu com Amazias, o pai do rei Uzias. A Bíblia diz que Amazias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Como assim, Zé Carlos? Não com o coração íntegro. Ele fez o que Deus pediu para fazer, mas ele não obedeceu totalmente a Deus. Ele fez, mas fez pela metade. E nós precisamos entender que quando Moisés entregou os mandamentos para o povo de Israel ainda no deserto, em Deuteronômio, ele deixou algumas ordens para o povo de Israel. Lá em Deuteronômio capítulo 6, do verso 5, ele diz assim, ó, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, ou de toda a sua força. E Amazias, ele não fez isso. Se nós formos fazer uma retrospectiva, nós vamos olhar lá atrás que o rei Amazias, o pai do rei Uzias, ele cometeu erros perante o Senhor. Aquilo que Deus pediu para que ele não fizesse, ele fez. Ele começou muito bem, mas quando chegou um determinado momento, ele começou a desobedecer às ordens de Deus totalmente. Ele tinha um grande exército, ele saiu para lutar e não precisava de ter convocado mercenários, principalmente de Israel, porque nós sabemos que o reino de Israel estava dividido quando Salomão morreu. O reino de Israel ele foi dividido entre norte e sul. Israel com capital Samaria no norte e Judá com capital Jerusalém no sul. E a gente sabe que o povo do norte cometeu pecados horríveis e Deus pediu para que Judá não se contaminasse com eles. O rei Amazias convocou alguns do exército de Israel para lutar com eles. Mas, se você for observar, quando ele voltou dessa batalha, que Deus pediu para que ele não lutasse com os soldados israelenses, unisse com eles, ele voltou
guerreou, foi muito bem sucedido, acabou com os edomitas, mas ele trouxe os deuses dos edomitas, as estátuas, os postes da deusa Será. Então a gente precisa entender que ele, Amazias, ele cometeu alguns erros. Ele guerreou contra Israel, algo que ele não deveria ter feito, porque exaltou o teu coração, achando que deveria guerrear e ganharia essa guerra, mas Deus fez com que ele perdesse, ele foi humilhado. O rei Joás invadiu Israel e fendeu os muros, humilhou esse rei Amazias, enfim, Amazias foi derrotado e pela sua apostasia, Deus entregou ele na mão dos seus inimigos, os seus oficiais. Os próprios oficiais assassinaram Amazias. Então, depois da morte de Amazias, aí nós começamos a ver esse menino de 16 anos de idade, chamado Uzias, sentando no trono. A gente precisa entender, irmãos, no decorrer dessa lição, que o objetivo é mostrar que o relacionamento com Deus é importante para a nossa prosperidade e que o afastamento de Deus é o caminho para a nossa ruína. E a gente vai observar isso, para a gente entender isso melhor. É importante nós entendermos isso, que o relacionamento com Deus é importante para o meu crescimento espiritual, para a minha prosperidade, para a tua prosperidade. E o afastamento, quando a gente se afasta de Deus, consequentemente a gente está caminhando para a ruína. E Uzias, ele foi um rei que quando você começa a leitura, a gente vê que ele se propôs a buscar a Deus. Logo no versículo 5 do capítulo 26, que é o nosso texto áureo, a Bíblia diz que ele se propôs a buscar a Deus. Ele buscou a Deus porque a Bíblia mostra que ele começou a refazer tudo aquilo que o seu pai tinha feito de errado. Capítulo 26 de 2 Crônica. Pega a tua Bíblia aí e observa comigo. No versículo 4, ele diz o seguinte: seguindo o exemplo de seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus o Senhor. Enquanto Azarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Azarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Eu li aqui em outra tradução, em outra linguagem, mas é a mesma que eu acabei de ler agora mesmo. Enquanto ele propôs, buscar ao Senhor, ele foi prosperando. E a gente precisa entender, meus irmãos, que esse rei Uzias, ele tinha uma mãe, essa mãe chamada Jecolias, ela era de Jerusalém, diferente de outras mães dos reis que eram mães, umas eram edomitas, outras eram moabitas, porque os reis casavam com as mulheres estranhas e pervertiam o coração deles. Mas essa mãe aqui era uma mãe que, consequentemente, conhecia o Senhor. E a gente vê que Uzias, ele busca o Senhor. E quando você lê lá em Jeremias, capítulo 29, do versículo 12 ao 13, a gente vê o que o Senhor diz para aquele povo quando estão lá no cativeiro da Babilônia, porque o povo estava desorientado, o povo estava sem esperança alguma. Eles não sabiam o que fazer. Mas o Senhor falou assim: não, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Orem pela nação que vocês estão vivendo, porque vocês terão paz. Orem pela essa nação. E outra coisa, me busquem. Ele diz aí, então vocês me invocarão, me invocam, e se aproximarão de mim em oração. E eu ouvirei vocês e vocês me buscarão. E quando me buscares, vocês me acharão.
mas se vocês me buscarem de todo o vosso coração. Foi o que Uzias fez. Uzias, ele não quis cometer os mesmos erros que o pai dele cometeu. Uzias, ele buscou ao Senhor. A Bíblia diz que ele foi amparado, porque ele era muito jovem, ele foi amparado espiritualmente pelo Zacarias. Era um homem de Deus. Zacarias era um sacerdote que ele auxiliou espiritualmente esse homem, garoto homem, Uzias, rei que tinha sido ordenado para sentar, para liderar. Você lembra quando o rei Davi morreu e Salomão assumiu o seu lugar? E Salomão orou a Deus, pedindo a Deus que orientasse a ele. O Senhor falou que ouviu a oração dele e falou: pede o que você quer. E Salomão pediu sabedoria. Sabedoria para poder governar essa tão grande nação. Então, agora a gente vê aqui esse jovem de 16 anos se propondo a buscar o Senhor para poder também sentar naquela cadeira que um dia também tinha sido de Salomão, também tinha sido de Davi. E Zacarias, como a palavra de Deus nos mostra aí, era um homem de Deus, era um homem que era sábio nas visões, nos conselhos de Deus. A Bíblia diz que ele era um conselheiro espiritual de Uzias. Nós não sabemos até quanto tempo Zacarias ficou orientando Uzias, mas nós sabemos que o tempo que ele ficou orientando ao rei Uzias, o rei Uzias prosperou de tal forma que o seu nome foi exaltado de sobremaneira que até o nome dele chegou às portas do Egito. A fama dele chegou a muito longe. Por quê? Porque esse homem buscou orientação divina. Engraçado que o que Zacarias fez com o rei Uzias foi aquilo que Joiada fez com o avô de Uzias, lá no capítulo 23, por aí, se a gente for observar, no capítulo 24, Joás era avô de Uzias. E esse Joás, quando ele começou a reinar, ele tinha só 7 anos de idade. E Deus colocou um sacerdote do lado dele para poder orientar. É claro que uma criança de 7 anos de idade não vai saber o que tem que fazer. Mas ele ficou sobre a tutela do sacerdote Joiada. E o sacerdote Joiada orientou a Joás até a tua idade adulta, através da palavra do Senhor. E quando a gente vê que o Senhor fez maravilhas, porque a Bíblia diz que Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor, a gente vê esse homem prosperando. Esse homem aí, do versículo 9 ao versículo 11, a gente vê que ele reconstruiu a cidade, os muros de Jerusalém. Ele construiu torres em cima desses muros. Ele construiu torre em lugares estratégicos para conter os inimigos, para poder vigiar as tropas inimigas. Ele organizou um exército de 307.500 homens, homens valentes que não decepcionavam o rei em momento algum, homens que saíam para a batalha e essas batalhas eram vencidas. Foi isso tudo que Deus fez para poder fortificar, para poder deixar esse rei cada vez mais forte. O seu exército, a gente pode ler nesse capítulo 26 que o exército desse homem era um exército equipado. Ele construiu equipamentos, escudos, lanças, armaduras, arcos, até aquelas fundas que Davi usou para derrotar o gigante Golias. Ele especializou alguns homens para poder ser atiradores de funda. Então, ele teve também apoio de engenheiros na fabricação de máquinas para batalha, máquinas modernas para aquele tempo. A gente vê que naquela época ele mandou construir, os engenheiros,
olharam, observaram e eles construíram aquelas catapultas para lançar pedras enormes a distâncias quilométricas e lanças eram lançadas uma atrás da outra como se fosse um lança-míssil hoje. Isso tudo naquela época era um armamento muito moderno, era algo muito sofisticado para a época, muito moderno mesmo. Então, o rei Uzias, ele protegeu a sua nação dos ataques inimigos. Ele investiu na segurança nacional da sua nação. Isso por quê? Porque Deus foi orientando ele. Ele foi buscando Deus e Deus foi mostrando para ele o que ele deveria fazer. E eu pergunto para você, a gente vai tirar uma lição desses versículos que estamos lendo nesse capítulo 26, nas atitudes do rei Uzias? Quais têm sido seus planos para proteger a tua família? O que eu faço para proteger? Qual é o armamento que eu tenho usado? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versos 10, ele nos dá um conselho. Ele diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O rei Uzias, ele prontamente se colocou para poder proteger a nação. Nós precisamos entender que quando o rei é sábio, quando o rei busca orientação divina, o povo se alegra, o povo se folga, o povo fica contente, o povo canta, o povo engrandece o nome do rei. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. O salmista diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que maravilha! A gente precisa entender também que esse homem, ele trabalhou em prol do povo. Uzias cavou poços e incentivou a produção agrícola. No versículo 10 do capítulo 26, diz que ele era amigo da agricultura. Construiu também torres de vigia. No versículo 10 do capítulo 26 de 2 Crônicas. Construiu também torres de vigília nos campos e abriu poços, pois tinha muito gado, tanto nas planícies como nas montanhas. Ele também tinha plantações de uvas, homens trabalhando nas hortas das regiões montanhosas e nos campos férteis, pois se interessava pela agricultura. Olha só, um homem que ele viu a necessidade do povo ter alimento, ele viu a necessidade de abastecer os depósitos do palácio e de todo o povo. Um homem que cavou poços. Tem alguns historiadores que diz que Uzias, ele ensinou a humanidade, as pessoas de hoje, os agrônomos de hoje, a trabalhar com uma irrigação. O deserto era árido, seco. O deserto ele era seco demais e Uzias cavou cisternas. Ele revolucionou um sistema de irrigação. Ele fez que a produção de alimentos crescesse de tal forma naquela região, naquela época, que eles estavam sempre abastecidos, não faltava nada para eles. E até hoje nós precisamos entender que Israel, eles exportam tecnologia para muitos lugares, inclusive para o Brasil, para mostrar como eles fazem para colher frutos no deserto. E isso a gente pode ver que pode ter começado com Uzias. Esse homem, ele investiu na agricultura, na agropecuária,
A gente está acostumado a ver muitas propagandas na televisão, né? E a gente pode dizer que Uzias, ele é agro. Uzias, ele é tech, não é verdade? Então a gente precisa entender que quando Deus obra a favor daquele que o busca, nós entendemos que Deus ele faz prosperar. Abre a tua Bíblia aí no Salmos capítulo 132. Salmo 132, a gente vê aí que o salmista, ele faz promessas. Ele diz que Deus fez promessas a Davi, não é verdade? E ele fez promessas também para confirmar o trono à família de Davi. Ele começa dizendo assim: ó Senhor Deus, lembra de Davi e de todos os seus sofrimentos. Lembra da promessa feita por Davi, lembra deste juramento que ele fez a ti, o Senhor, o poderoso de Jacó. Davi tinha prometido que Deus, a arca do Senhor, Deus, ele construiria um templo para que Deus fizesse morada naquele local. Então ele começa a lembrar do juramento que Davi fez a Deus e o juramento que Deus também fez a Davi. No versículo 12, ele diz o seguinte: se os filhos de você forem fiéis à minha aliança e aos mandamentos que lhe dei, também os filhos deles sempre serão reis. O Senhor Deus escolheu o monte de Sião, ele quis que a sua casa fosse ali e disse: aqui viverei para sempre. Olha só a promessa que Deus fez aí, ó. Darei de tudo com fartura a Jerusalém, darei muito alimento aos seus pobres. Quando ele fala que darei com fartura alimento aos seus pobres, a gente pode ver que essa promessa está se cumprindo com Uzias. Uzias, ele fez com que a agricultura, a pecuária, fosse algo tremendo no governo dele. Ele desenvolveu técnicas, ele fez com que o reino dele fosse próspero. Ele buscou o Senhor. E o Senhor já tinha dito: olha, Davi, se os teus filhos forem fiéis a mim, consequentemente os filhos deles serão prósperos. E olha o que ele diz aqui. Ele diz o seguinte no versículo 16, no 16 ele falou assim, ó: abençoarei tudo o que os seus sacerdotes fizerem, e o seu povo cantará e gritará de alegria. Aqui farei com que os seus descendentes de Davi sejam reis poderosos, e farei com que sempre sejam reis os descendentes desse rei escolhido. A promessa que Deus tinha feito a Davi: não faltará descendente seu no trono de Jerusalém, de Israel. Deus está cumprindo. Aqui ele está falando, ó, se for fiel a mim, se eu me obedecer a minha lei, com certeza vocês serão prósperos, vocês serão fartos. E foi o que Deus fez no governo, nesse reinado de Uzias. Uzias foi um rei muito importante para Jerusalém. Se nós observarmos no início do capítulo 1 do livro do profeta Isaías, a gente vê que Isaías é contemporâneo de Uzias. No capítulo 1, a gente observa quando Isaías começa visões do profeta Isaías no tempo do rei Uzias, no tempo de Jotão, Acás e Ezequias. Então a gente vê que Isaías, ele profetizou nessa época desse rei Uzias. Isaías, ele começou o seu ministério na época do rei Uzias. E ele mostra que naquela época o trono antes dele assumir, ele disse que o trono estava corrompido. Israel precisava de socorro. E a gente vê
que Isaías ele descreve como estava aquele reino. Ele diz que não tinha nada são. Ninguém limpava a ferida, ninguém buscava Deus. Ele disse que o boi conhecia a sua manjedoura, mas o povo não reconhecia a grandeza e o favor de Deus. Tanto que no versículo 9 do capítulo 1, Deus ele considera o povo de Jerusalém, o povo de Judá naquela época, a situação deles estavam igual a Sodoma e a Gomorra. O pecado deles era grande. Mas quando a gente vê que o rei se pôs a buscar ao Senhor, as coisas começou a mudar. As coisas começou a prosperar, as coisas começou vamos dizer assim, a deslanchar. O governo desse rei Uzias foi muito importante. Esse homem reinou 52 anos. Ele foi o rei que, segundo sentou na cadeira de Davi, no trono de Judá, na parte sul desse reino de Israel. Ele foi o segundo rei que mais tempo reinou. Manassés foi o rei que reinou por mais tempo, 55 anos. E a Bíblia diz que Uzias se tornou um rei muito forte. As promessas que Deus fez a Uzias, as promessas que Deus fez aos pais de Uzias, essas promessas estavam sendo cumpridas. Mas a gente chega em algum momento, a gente vê que quando um homem ele fica forte demais, será que existe algum problema? Tem algum problema quando o homem se fortalece muito? No capítulo 16 no versículo 16 desse capítulo 26, a gente vê que o coração desse homem se exaltou demais. E a gente vê que o tão bem-sucedido rei Uzias iria terminar os seus dias sendo mais um daqueles que começaram bem e terminaram mal. Uzias se tornou poderoso, mas o seu coração se exaltou. A vaidade, o orgulho, tomou conta do espírito desse homem. O rei assumiu um posicionamento que não lhe competia. A Bíblia diz aí no versículo 16, vamos ler? Para a gente entender melhor? Versículo 16 do capítulo 26 de 2 Crônicas. Deixa eu achar aqui que deu uma fugidinha aqui. Olha só o que a Bíblia diz para a gente acerca do acontecimento de Uzias. A Bíblia diz o seguinte: porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Olha só, a gente sabe que os sacerdotes, eles foram levantados por Deus através o primeiro sacerdote foi Arão, e nós sabemos que a família dos levitas, né, eles tinham essa responsabilidade para com o templo, para com o serviço do Senhor. Aí agora a gente vê que o rei, ele começa a querer ter essa autoridade também. Algo que Deus não constituiu. O rei não foi levantado para tal propósito. Nós sabemos disso. E Uzias, por ter se tornado forte, por ter se tornado poderoso, achou que poderia tomar o lugar do sacerdote para poder fazer os trabalhos do Senhor. Mas a gente vê aí no versículo 16, que ele entrou na casa do Senhor para queimar incenso, mas o grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás dele e repreenderam ele. E disse: o rei Uzias,
a ti não compete fazer tal trabalho. Para o Senhor não foi designado isso. E nós precisamos entender que a reação do rei, neste momento, deveria ser uma reação de tal forma que viesse a ter a conduta de um servo. Porque se a gente for lá no versículo 4, né, a Bíblia diz que o rei Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor no início do seu reinado. Mas o tempo foi passando, o homem foi crescendo, o rei foi se exaltando, e foi esquecendo que há alguém maior do que ele, há alguém maior do que todos os reinos da terra. E nós precisamos reconhecer, meus irmãos, a Bíblia diz lá na carta do apóstolo Paulo em Timóteo que nós devemos obedecer às autoridades que estão constituídas para nos governar. Nós devemos orar por esses governantes, por esses presidentes, governadores, essas autoridades que estão levantadas por Deus para que governe o povo. Ah, sim, não é aquele que você escolheu, mas Deus pede que você ore e nós precisamos tomar esse posicionamento. E os governantes também precisam reconhecer o posicionamento deles, que foi Deus que colocou eles ali. Então a gente vê aí no versículo 17 que os sacerdotes foram atrás do rei e resistiram. Olha, a ti não compete queimar incenso. Eles colocaram o rei no seu devido lugar. E nós precisamos entender que quando nós somos repreendidos por Deus, porque aqueles são representantes de Deus, nós precisamos que os anjos que Deus colocou para nos pastorear, os anjos que colocou para nos orientar, nós devemos obedecê-los. E a indignação do rei, algo que não deveria ter acontecido, aconteceu. No versículo 23, a gente vê, do 19 ao 23, a gente vê que o rei, olha só, ao ouvir isso, o rei Uzias ficou furioso com o sacerdote. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa lhe apareceu na pele, na testa. Olha só como é que Deus faz com aqueles que são desobedientes. A lepra, que era uma doença terrível da época, tomou, logo no momento da desobediência, este homem que um dia foi o servo de Deus obediente, mas agora ele, ao invés de se humilhar, ao invés de ele se colocar como Davi se colocou no Salmo 51, que ele reconheceu o seu erro e se humilhou, porque ele disse que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Era o que o rei Uzias deveria fazer. Mas a Bíblia diz que ele, ao invés de se humilhar, ao invés de ele reconhecer seu erro, ele se indignou com os sacerdotes. E, em consequência disso, ficou leproso. Uma coisa eu lhe digo, meu irmão, não resiste em reconhecer o seu erro, mesmo que seja necessário se humilhar. Não hesite, se humilhe diante do Senhor. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, dos versos 7, os versos 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esse rei Uzias, ele morreu leproso, teve que ficar, antes da sua morte, teve que ficar separado, morando em casa separada, porque era leproso. E quando ele morreu também não pôde ser enterrado junto com os reis, seus pais, seus avós, porque ele era leproso. Meus irmãos, que essa lição
ela nos mostra que devemos ser servos obedientes, servos que busquem ao Senhor, servos humildes, que obedeça à voz do Senhor até o final. Foi um rei muito importante para a nação de Israel, de Judá, um homem que fez grandes coisas, um crescimento enorme, trouxe algo revolucionário para aquela época, mas ao final da sua vida ele foi desobediente a Deus e sofreu as consequências. A nação ficou muito abalada quando o rei Uzias morreu. E se você for observar, no capítulo 6 de Isaías, a gente vê como Isaías ficou abalado, o povo ficou abalado. Quando o ministério de Isaías começa, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu a glória do Senhor. Ele viu porque Deus se revelou para ele, mostrando que aquele grande rei que levantou aquela grande nação, aquela nação não estava desesperada, ela não estava sem rei, sem governante, porque o Deus que estava sentado no seu alto e sublime trono é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar falando através dessa leitura e que o nosso relacionamento com Deus traga prosperidade, traga crescimento espiritual, traga um alerta para nós que se nós nos afastarmos dele, se nós formos rebeldes a ele, será um caminho de ruína. Que Deus possa estar nos abençoando e que Deus possa estar dando uma noite abençoada para todos nós. Deixa aí o teu comentário no chat, deixa a tua presença também para nós sabermos que você está participando conosco e que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima, meus irmãos. Um abraço. Tchau, tchau.